Muito boa tarde, bem-vindos ao quarto Festival do Guitarrinho de Coimbra. É com muito gosto que nós temos na plateia três pessoas que consideramos muito valiosas, e mais uma quarta, mas com o principal protagonismo o André Boita, o Alan Trindade e o professor Manuel Moraes, por ordem. Esta intervenção do professor Nuno Cristo vai ser gravada e é por essa razão que estou com este tom solene. Exatamente, portanto, o computador que está virado para vocês, onde estão a ver o professor Nuno Cristo, permite que ele vos vejam. Obviamente que haverá um momento para perguntas e que poderão fazer as perguntas que bem entendem. É com muito gosto que temos o professor Nuno Cristo connosco pela quarta vez. Ele sempre participou em todos os festivais do Guitarrinho e em todos os festivais ele trouxe informações muito valiosas para o nosso estudo em relação a este instrumento que era desconhecido pela maioria das pessoas até agora. O título da apresentação do professor Nuno Cristo é Um cordofone de grande porte que seguiu o conceito de bandolim-bandorrinho, a viola baixo oitocentista. Professor Nuno, eu vou-lhe dar a palavra, portanto, quando quiser, pode começar. Até já. Certo, obrigado. Bom, espero que estejam a ouvir-me bem. Ahm, É com muito prazer que estou aqui a fazer esta comunicação. Mais uma vez agradeço ao Eduardo Lóio e ao Filipe Barão por me convidarem e por me ajudarem aqui com a parte mais tecnológica, e a toda a equipa do Festival do Guitarrinho de Coimbra. Uma explicação no título diz bandolim, bandorrinho. É o que eu costumo chamar a esses instrumentos que aí em Coimbra chamam guitarrinho. Portanto, um instrumento pequenino, tamanho de um cavaquinho, com um bojo apenas e com o cavalete colado e quatro cordas de tripa, normalmente tripa. Bom, vou então começar a minha apresentação, que, como diz no título, tem a ver com a viola baixo oitocentista. Ora, deixem-me mudar só o slide aqui, certo. Origem e designações. O cordofone, que hoje geralmente reconhecemos como viola baixo, é uma criação portuguesa relativamente recente, tendo surgido em Lisboa na segunda metade do século XIX, muito provavelmente no final da década de 1870. Os mais antigos sinais da sua existência estão contidos nos rótulos dos construtores lisboetas de entre 1870 e cerca de 1890. E as suas representações iconográficas mais remotas que se conhecem são desenhos da trupe Freitas Gazul e trupe Gounod, publicados em 1893 e 1894, respectivamente. Ora, cá está ela, este desenho onde se vê a viola baixo ao centro e uma série de outros instrumentos. Esta é a trupe Freitas Gazul e aqui a outra, também com a viola baixo, embora esteja encoberta, mas está ali ao centro. Até cerca de 1890, João Januário Rodrigues anunciava o fabrico da viola baixo usando a expressão violões de quatro cordas. Não se vê muito bem, mas está ali antes dos etcéteras, vê-se ali violões de quatro cordas. Depois, logo a seguir, aparece João Pedro Grácio, indicando apenas violões. Imediatamente antes do cavaquinhos, diz violões. Antes diz violas francesas. Portanto, estes violões não seriam violas francesas. Um apontamento de 1897 sobre a criação da Tuna do Diário de Notícias, fundada no ano anterior, revela que todos os instrumentos eram obra do mesmo João Grácio, chamando violão à viola baixo tocada por Hamilton de Araújo Vasques. E temos aqui a notícia no jornal, onde se vê na parte de baixo o violão Hamilton de Araújo Vasques. E temos uma fotografia de 1902 dessa mesma tuna,
onde se vê a viola baixo ao centro e o seu tocador. Todos estes instrumentos foram construídos por João Pedro Grácio. Diretamente relacionada com João Pedro Grácio, existe uma fotografia datada de 15 de julho de 1899, da trupe Grácio Ramos, que ele organizava. E lá está a viola baixo, com a sua grande cabeça ao centro. Possivelmente todos estes instrumentos foram construídos pelo João Pedro Grácio, é o que está com uma guitarra do lado esquerdo da viola baixo. Outras expressões que encontrei incluem violões para marcar o baixo, em 1901, viola baixa, 1903, baixos, 1904, violões baixos, cerca de 1930. Parece, pois, não existir qualquer dúvida que a designação mais antiga da viola baixo era o violão. Talvez por isso, em Lisboa, e não só, não se chame violão à viola, a chamada guitarra clássica. Por exemplo, no meio do fado, dizem sempre viola de fado. Agora vou falar da distribuição geográfico-cronológica da viola baixo. Criação alfacinha, a viola baixo aparece representada no ambiente das tunas académicas da capital a partir de 1896. Ora, está aqui a fotografia mais antiga que consegui encontrar, que é a Tuna Académica de Lisboa, onde se vê do lado direito a viola baixo. Depois, também aparece noutros agrupamentos instrumentais, como esta trupe, que é muito singular, tem aqui uns instrumentos muito estranhos. Por exemplo, tem ali um instrumento que forma de coração, tem vários que têm dois braços, são dois instrumentos fundidos. E depois tem um título que se chama Guita Bandoleta e Guitarra Bandolim e Bandoleta. Estas fotografias normalmente têm ajuda, há pessoas que me fornecem as fotografias ou que me mostram, e, portanto, o nome dessas pessoas vem entre parênteses aqui, por exemplo, Adamo Caetano. Esta outra, que é uma trupe que se chama Filipe Duarte e que estava ativa na primeira década do século XX, em Lisboa, e aparece aqui via João Manuel Ribeiro. Como se pode ver, lá está a viola baixo ao centro. A partir do início do século XX, a prática da viola baixo espalha-se por outras regiões, numa área continental que vai de Coimbra ao Algarve. E passo agora, então, a mostrar fotografias, as mais antigas que encontrei por cada região. Aqui temos uma tuna de Alcácer do Sal, por acaso não tem data, onde se vê a viola baixo à esquerda. Depois temos uma tuna muito interessante, porque nestes agrupamentos ou tunas aparecem muitas vezes múltiplas violas baixo. Não se sabe bem se tocavam todas em uníssono, a mesma coisa, se havia algum tipo de intercâmbio em termos de melodia ou harmonia, não se sabe. Ou pelo menos eu não sei. Nunca encontrei vestígios, informação sobre isso. Também temos aqui, logo à esquerda, temos aqui um instrumento engraçado que é um género de um bandolim totalmente redondo, atrás da viola baixo que está à esquerda. Essa é do Redondo, de 1903. Aqui temos uma de Faro, uma tuna de Faro, onde também tem uma viola baixo ali ao centro. Depois temos uma de Tomar, onde também se vê uma viola baixo do lado direito, e ao centro, na segunda fila, salvo erro, vê-se um instrumento com forma de pera, que possivelmente é um bandolim de cordas metálicas. Não se,
não se consegue ver se tem o cavalete colado ou se tem o cavalete móvel. Temos aqui mais duas violas baixo, a Tuna dos Empregados do Comércio de Beja, em 1906. Depois temos a Tuna do Grêmio Artístico Comercial de Torres Vedras, onde se vê uma viola baixo também à direita, em 1908. Esta tuna tocou a quando da visita do rei àquela região, tocou durante o almoço, salvo erro. Temos aqui uma tuna de Sozelas, portanto, zona de Coimbra, onde há quem veja ali no centro também um bandorrinho, ladeado por dois bandolins. A viola baixo é o segundo instrumento a contar da direita. Está no chão, está apoiada no chão. Depois temos aqui uma tuna que tem dois nomes, ou Tuna dos Artistas, ou Tuna do Pé Fresco, de Pombal, na década já da implantação da República, e temos ali uma grande viola baixo do lado direito. Temos aqui três tunas combinadas com, salvo erro, quatro violas baixo. A tuna comercial, a tuna académica e a tuna Joaquim António de Aguiar, em Évora, em 1911. Aqui temos uma tuna Algarvia, de Lolé, 1913, onde se pode ver o contrabaixo do lado esquerdo e uma viola baixo do lado direito, que também é interessante, a combinação dos dois instrumentos. Aqui uma tuna de Cartacho, 1917, com uma viola baixo ali à esquerda. Mais uma tuna com duas violas baixo, desta feita da zona de Figueira da Foz, 1920. Aqui uma tuna de Leiria, dos Caixeiros de Leiria, e que tem a data de 1923, e a viola baixo, quase que não se vê, mas está ali do lado esquerdo, é o primeiro instrumento do lado esquerdo. Aqui uma fotografia da tuna académica de Universidade de Coimbra, onde pela primeira vez, a partir de 1924, aparece a viola baixo também, a fazer conjunto com o contrabaixo e até um violoncelo ali. Há outras fotografias de outros, esta mesma viola baixo, eu penso ser da autoria do... Aqui uma tuna de Torres Vedras, com uma bela viola baixo também, 1927. Outra com duas violas baixo, Tramagal, Abrantes. Outra já mais recente, de 1950, onde se vê lá em cima do lado direito uma viola baixo também, uma tuna alentejana, de Estremoz. A norte de Coimbra, encontrei apenas dois registros fotográficos de tunas contendo viola baixo, já nas décadas de 1930, 1940. Ora, cá estão elas, uma tuna de Oliveira do Hospital, dessa região, de 1937, mais ou menos, e outra de Manhoce, em 1940. Portanto, ao norte de Coimbra só encontrei estas duas. Na Madeira, a viola baixo surge também pelo menos a partir de 1912. Nesta fotografia é muito interessante porque se vê a viola baixo do lado direito e depois vê-se outros dois instrumentos, ou talvez três, sim, são três, instrumentos do tipo do bandolim, bandorrinho, com os cavaletes colados, de vários tamanhos. Talvez o maior seja um bandoloncelo, do tamanho de bandoloncelo, o outro de uma bandoleta e o outro mais pequeno, um tal bandolim. Mas têm todos o cavalete colado. Isto é o grupo musical Manuel Passos Freitas. Nos Açores também há
evidência da sua prática e construção desde pelo menos cerca de 1954. Aqui temos uma fotografia da autoria do Benjamin Pereira, quando foram aos Açores com o Ernesto Veiga de Oliveira, foram à Candelária, onde estavam este grupo a tocar em 1963, com uma viola baixo do lado esquerdo. Esta viola baixo que eu fotografei no Pico o ano passado, por esta altura, foi construída por o Sr. Francisco de Matos Bettencourt e mais ou menos em 1954. Este senhor que está aqui é o guardião, é o José Fontes, desculpa, o guardião da viola grande, como ele lhe chama. É um instrumento enorme, como podem ver, e estas fotografias foi uma visita que foi facilitada por Terry Costa, que é o diretor do Festival Cordas, onde eu participei também o ano passado, na Madalena de Pico. Agora vou falar um pouco do contexto histórico. A viola baixo foi criada numa época em que se vivia uma vogue do bandolim e de tudo o com ele relacionado. Em Portugal, a loucura parece ter começado no ano de 1878, a quando da visita da estudantina espanhola Fígaro a várias cidades portuguesas. Estes excelentes músicos brilhavam com as suas bandúrrias, acompanhadas pelas inseparáveis guitarras. Ora, estes músicos espanhóis não tocavam bandolim sequer, tocavam bandúrria, mas deram origem a uma loucura de bandolim em todo o mundo. Aqui temos quando foram a Nova York, em que chamavam os Spanish Students, embora eles não fossem estudantes, eram músicos profissionais. Isto foi em Nova York, 1880, onde se pode ver que os instrumentos que tocam não são bandolins, são bandúrrias. Como vimos, é neste mesmo contexto das estudantinas, trupes e tunas que a viola baixo passa a figurar, primeiro em Lisboa e depois em outros pontos do país. A partir de 1903, toma parte nos quartetos e quintetos bandolinistas e mais tarde, em finais dos anos 1920, nas chamadas orquestras típicas. Ora, temos aqui um exemplo de uma orquestra, embora seja bastante mais tardia, 1946, que é uma orquestra muito conhecida, escalabitana, de Santarém, onde se pode ver duas violas baixo. Volvida cerca de uma década, o celebrado violista Martim da Assunção convidou o seu amigo de infância e vizinho Freitas da Silva para tocar viola baixo no que se viria a chamar o conjunto artístico português. A partir de então, a viola baixo começa a ser tocada no contexto do fado lisboeta. Ora, e temos aqui o tal conjunto, em 1942, com o Freitas da Silva, do lado direito, com a sua viola baixo. Também temos aqui outras pessoas bastante conhecidas. O primeiro, do lado esquerdo, é o guitarrista Jaime Santos, e depois temos o Fernando Freitas, também guitarrista, temos o Martim da Assunção, viola, e o Miguel Ramos, também de viola. Mas é através de Joel Pina, a partir de 1949, que a viola baixo passa a ser uma presença frequente no fado profissional. Cria-se então o mito de que a afinação invertida, a do bandolim, teria sido algo de inovador deste músico, por ter tocado bandolim enquanto criança. A utilização da afinação por quintas, ainda em finais dos anos 1940, longe de facilitar a execução técnica, só poderá ser explicada por uma tradição bem enraizada desde o século anterior. Ora, cá temos aqui o Joel Pina, o guitarra, não sei o nome, não consegui identificar, e o Martim da Assunção a tocar a viola, em Lisboa, por volta de 1949. Reparem que a viola baixo já não tem as cravelhas típicas, mais antigas,
tem um género de um leque, que foi uma inovação de João Pedro Grácio Júnior, por volta dos anos 40, no início dos anos 40. A questão da afinação. Embora tenha a forma de viola, o conceito musical que serviu de base à criação da viola baixo foi o do bandolim. Quatro ordens de cordas, afinadas em quintas, tocadas com plectro. O plectro normalmente era um plectro feito de cabedal de sola. Aqui num catálogo que me foi facilitado o acesso através de Jael Palhas, que deve estar por aí também. No catálogo pode-se ler, em 1901, violões para marcar o baixo, encordoados como o violoncelo. Estes violões só se fazem por encomenda. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eram afinados por quintas e ainda não tinham grande procura. Aqui neste método de bandolim, que deve ser da década de 1920, por João Vitória, o violão baixo aparece incluído na família do bandolim, indicando-se que os seus quatro bordões afinam 2/8 abaixo do bandolim e cuja técnica de execução é a mesma, geralmente com uma palheta de sola, mas sem usar a técnica do trêmulo. E temos aí o pormenor, o detalhe da página 4 desse método. A mais antiga viola baixo com quatro cordas, como a portuguesa, que consegui encontrar noutras geografias, aparece numa fotografia de Arthur de Benham, na ilha do White, do agrupamento de Zereda Spanish Troubadours, que era um conjunto de um americano que se fazia passar por espanhol. E esta fotografia foi publicada em 1896. Pergunto, seria algum instrumento feito por um violeiro lisboeta? Cá está ela, do lado esquerdo, é o segundo instrumento que se vê do lado esquerdo, e parece uma viola baixo do tipo portuguesa. O senhor que se fazia passar por espanhol é o que está do lado direito a tocar o bandolim. Agora vou falar sobre um bocadinho sobre curiosidades relacionadas com a viola baixo. O tipo original da viola baixo portuguesa, datável de finais da década de 1870, apresentava cavalete fixo, cravelhal em espátula recortado, cravelhas de madeira e quatro cordas de tripa, bordões, afinadas em quintas. Em Portugal continental, a viola baixo popularizou-se numa região centro-sul, onde o cavaquinho urbano, portanto o cavaquinho que usava cordas de tripa, tinha vindo a perder terreno desde a implantação da República. No norte, onde a partir do início do século XX se desenvolveu um outro tipo de cavaquinho, chamado minhoto, com cordas metálicas, a prática da viola baixo foi quase sempre inexistente. Serão meras coincidências? Tal como aconteceu noutras culturas onde se desenvolveram cordofones graves de tipos diversos, também a viola baixo portuguesa parece ter tido como ponto de partida um instrumento mais pequeno, pré-existente, o cavaquinho tetracórdio, que nos finais da década de 1870 passou também a afinar em quintas por influência do bandolim. Eu agora tenho uma série de fotografias que posso mostrar de outros tipos de violas baixo, ou não são todas violas, serão instrumentos graves, cordofones graves, de outras culturas, se houver tempo. Se não houver tempo, podemos passar às perguntas. Bom, como não há aqui
Não recebi nenhuma resposta. Vou passar então a mostrar. Pode ser? Ok. Não está-me a ouvir agora? Sim, sim, sim. Estou. O professor Manuel já estava a pedir uma questão técnica ao Filipe Barão. Espera só um bocadinho. O que era? Tudo bem, deve ser uma mensagem. Ahm, Nós estamos. Está a entrar um bocadinho de sol e as fotografias não têm grande nitidez. Não conseguimos ver com nitidez. Se Ah, pudéssemos em full screen, full acha que pode pôr screen. ecrã inteiro? Não, mas a minha pergunta era só a questão de quer que eu mostre as fotografias que tenho ainda ou Se tem interesse em mostrar, sim, são porque seis nós fotografias. temos interesse. Mas pode pôr em full screen. É só colocar em modo o Keynote aí embaixo. E depois podemos pôr o microfone deste computador a funcionar para as pessoas Eu não poderem. sei se consigo fazer isso de full screen. Na sua barra inferior, lá na sua barra inferior, onde tem um quadrado cinzento acionado, Sim. e basta lá, aí, pode clicar. Vou baixar isto um bocadinho, está bem, Filipe? Está Isso. tá melhor assim? Pô, para baixo, mais. Mais. Só um bocadinho. Não tanto, cara, assim está bem. Sim, tá. Ora bem, então eu vou mostrar as fotografias que são de instrumentos que também são graves. Alguns têm o cavalete colado, como este, por exemplo. Este é o barro de unha, que é um instrumento que se usava em Espanha e depois acabou por ser também muito popular nas Filipinas. Aqui temos uma jarana, que quer dizer serenata, onde se vê um violão muito grande, só que é muito diferente do português, porque tem quatro ordens de cordas e tem cordas dobradas à oitava, intercalando tripa e bordão. Esta aguarela é de 1851. Agora vamos ver se consigo mudar para a outra. Não, não me dá para mudar. Tá certo. Ok, está aqui do lado esquerdo, sim, já vi. Aqui temos outro instrumento que aí possivelmente não conseguem ver, está ao lado direito, tem a forma de viola, mas tem o cavalete móvel, não é? As cordas são presas embaixo na culatra do instrumento, chama-se berda, que é um género de tamburiza. A tamburiza está na parte, são instrumentos que têm ou a forma de viola, como estão ali na última fila, não é? Na fila de trás, ou têm a forma de bandolim, mais ou menos como estão estes aqui à frente. E são instrumentos da cultura ali da zona da Croácia. Ora, vamos então. Esta aqui fotografia foi tirada em 1887 em Buffalo, nos Estados Unidos. Aqui temos outro exemplo que é a balalaica contrabaixo, que foi desenvolvida na Rússia cerca de 1886 por estes senhores. Um era músico, o outro era construtor da corte dos czares e também é um instrumento com cavalete móvel, tem apenas três cordas e, portanto, é outro exemplo de um instrumento grave que foi que teve como modelo um instrumento mais pequeno, que é a balalaica. Outro instrumento também parecido, que é o dobra contrabaixo, que foi desenvolvido em 1896 e que tem quatro cordas, cavalete móvel, e também se baseou num instrumento mais pequeno, que é a dobra. Aqui temos o conhecidíssimo guitarrón, que pode ter cinco ou seis cordas, não tem trastos. Este, por acaso, tem cinco cordas e que é baseado naquele outro instrumento que se vê do lado direito e que é a vihuela mexicana. E tem as costas, aqui não se vê as costas, mas o fundo tem uma corcunda. Isto é
o conjunto Mariachi Coculense Rodrigues, dos anos 1920. Este instrumento é muito interessante porque é tocado, tocam sempre duas cordas ao mesmo tempo em oitavas diferentes. É muito interessante a técnica. Aqui temos uma viola contrabaixo, baseada na viola normal, não é? De seis cordas, e que foi construída por este senhor, que era um checoslovaco, imigrado nos Estados Unidos, e que trabalhava em Chicago e fez este violão enorme, cerca de 1899. E pronto, assim chegamos ao final. E agora vou tentar sair daqui. Exato. E aqui vou pôr as vossas imagens e vou tirar esta. Deixa cá ver como é que vou fazer. Stop sharing. Exato. Ligar o microfone. Pronto. Então, se tiverem algumas perguntas, eu vou tentar responder. Manuel Consegue? Moraes, Para você não dá. eu não estou a ouvir bem. Não se ouve nada. Só um bocadinho, Nuno, consegue-me ouvir? Sim. Portanto, há aqui uma questão prática que é os microfones de computadores que talvez não tenham alcance para o público. Eu vou tentar repetir as perguntas. O professor Manuel Moraes está a perguntar em relação à bibliografia. Se você E mostra a bibliografia, agora não mostro. Isto é uma apresentação, ele está a perguntar porque é que não mostra. não tem notas, não tem referências, não tem nada. Quer dizer, tem algumas referências, mas isso vai aparecer numa publicação. Quando portanto, o trabalho estiver completo, concluído, aliás, já está quase, a bibliografia está lá. Nuno, à semelhança do que aconteceu nos anos anteriores, pretende publicar também, através do nosso site, o seu paper? Sim, pode ser. Então, Eu eu quando digo tomarei. publicação, eu quando digo publicação não é que haja alguém que queira publicar, porque eu é Nós que queremos. publico, eu é que torno acessível às pessoas, não é? Mas Nós repare, queremos. em termos de bibliografia, o que é que há? Há umas referências, por exemplo, à enciclopédia do século XX, Enciclopédia da Música, onde há uma minúscula nota, um verbete minúsculo sobre a viola baixo, onde se repetem o mito, onde se repete o mito do Joel Pina. Aliás, o Joel Pina desfez esse mito numa entrevista em 2009. Ele próprio disse que quando comprou a primeira viola baixo que teve, que era um instrumento que ele nem sequer conhecia, a viola baixo já estava afinada como um bandolim. Portanto, não foi ele que inventou isso, não é? Quer dizer, isso já vem do século XIX. Deixa-me fazer um pequeno comentário. Nós, para além de que estarmos a construir o Museu da Música de Coimbra, estamos também a construir aquilo que intitulamos o Instituto de Etnomusicologia Experimental Autorreflexiva, em Sim, que, por opção própria, nós decidimos não estar espartilhados aos constrangimentos da linguagem académica, logo temos a liberdade de apresentarmos às pessoas do nosso interesse, da forma como entendemos mais eficiente as nossas apresentações. Sendo que temos tido o cuidado de, quando pomos em papel, respeitar minimamente todos os padrões instituídos pela Academia. No entanto, o professor Manuel Moraes quer dar uma nota que é. Bem, para começar, o Joel Pina, chamado João Manuel Pina, como você sabe, morreu com 101 anos. Sabe disso, não exato. sabe? Sei. Sabe. Agora, é uma coisa muito estranha, é que você não, porque é que não aparece bibliografia? Porquê? Why? Porquê?
Porque não? Eu não pretendo, não vou publicar o seu paper, como ele diz, o seu artigo. Mas Sim. faz parte do estatuto de quando abordamos uma destas publicações, aparecer uma bibliografia. Porquê é que Mas você não eu, faz? mas eu tenho a bibliografia, mas por que é que quer ver a bibliografia? Porque eu gostava de saber em muitas coisas que você se fez reais, e gostava de saber em quem é que você baseou. Bem, o que eu disse basicamente nesta apresentação é que eu penso, é a explicação que eu tenho para a existência da viola baixo, é que ela é, é que ela é uma amplificação de um cavaquinho. É só isso que eu digo. Não sei se Isso, é, não sei. Isso está para isso não há discutir. bibliografia. Não há bibliografia que diga isso. Sou Tá eu que bom. digo. Isto é uma ideia original, oh Você, Manuel você, Moraes. opa, Nuno, vamos lá ver se a gente se entende. Você está numa Sim. universidade, estou numa universidade. Estas coisas não se fazem assim, dizer assim. Não se podem dizer assim no ar. Tem que haver uma base científica, ou uma bibliografia, ou qualquer coisa que você assuma isso como seu. Percebe o que eu quero dizer? Eu assumo. Não Então, há ninguém que escreva isso. Não há ninguém que tenha dito isto. Sou eu. Eu é que sou a pessoa que está. é a primeira vez, quer dizer, eu não sei se É, os que estão é a aqui, primeira vez. é a primeira vez que apresenta, É, que falam nisso aqui. é, Eu é. estou farto de ouvir falar nas violas baixas. Há quantos anos eu ouço falar nas violas baixas? Não desta forma. Não, não é qual é a Mas, forma. Manuel Moraes, já sabia Diga-me. que a viola baixo é um instrumento original português e Mas que isso tem que não. você provar Como? isso. Tem que provar. Então, eu não eu provo é aquilo que eu encontro. Se eu não encontro, é porque não existe, ou então está escondido. Ah, Não a sou desculpa. viola baixo, a viola Ah, baixo mais antiga que eu encontrei foi a que foi feita pela primeira vez em Lisboa. Agora, se alguém souber de outra viola baixo mais antiga, feita noutro sítio, Espera lá, deixa-me falar. Já agora sim, peço desculpa. Mas você tem que provar isso que está a dizer. Tem que provar. Então você não pode dizer assim, a viola baixo que eu conheço é a mais antiga, não sei o que, não sei o que mais. Onde é que isso está? Onde é que está? E onde é que você se baseou para dizer isso? eu basei-me, as minhas conclusões são todas relacionadas com a evidência que eu encontro. Eu não tenho pensamentos de escola. Aliás, eu nem sequer estou associado a nenhuma universidade. Eu Eu não sei. sou um investigador independente que tenho ideias muito marcadas, muito organizadas sobre Deixa-me certas coisas. dar uma licença, umas ideias muito sugentes, muito especiais, quero dizer. Exatamente. Pode ser muito discutido o que você está a ok, ainda dizer. bem, ainda Uh, bem. o que eu Bem, pretendo é informar as pessoas, não é continuar com mitos a dizer que o Joel Pina é que inventou isto da afinação do bandolim. eu disse que nunca foi, só disse que o João Pina chamava-se João Manuel Pina, e morreu com 101 anos. Tudo bem. Agradecer Mais nada. esse complemento. Nuno, Sim, então a gente sim. vai se encontrar na Madeira e você vai fazer a mesma comunicação na Madeira? Não. Coisa que A não? Madeira vou falar do machete madeirense e do cavaquinho continental. Eu gostava, agora a palavra um bocadinho. Eu gostava de dizer que, para mim, este assunto que o professor Manuel Moraes está a levantar não tem fundamento, porque quando houver uma publicação online em papel, a bibliografia estará presente. A teoria que o professor Nuno Cristo está a apresentar é realmente singular, porque prova, pelas evidências que nós vimos, que os primeiros instrumentos de quatro cordas que vieram fazer parte do acompanhamento de baixo do mundo ocidental e que é denominado por viola baixo, até este momento é uma invenção portuguesa, correto? Não só portuguesa, mas lisboeta. Lisboeta. Outra questão que também aproveito para dizer é que o professor Nuno Cristo publicou um paper sobre a guitarra inglesa, onde prova por evidências que, ao contrário da teoria mainstream, onde está o Vieira Neri e o próprio Manuel Moraes, que temos o gosto de que eu esteja aqui presente, não descende da English Guitar, não descende da guitarra inglesa, mas sim ao contrário. Ok. Eduardo, desculpe.
disse mal. Eu fiz um artigo, escrevi um artigo sobre a cítara lusitana, Ok. que é a guitarra portuguesa, não é a inglesa. A cítara lusitana não descende da guitarra inglesa, da English guitar, mas Pois. sim ao contrário, porque não há nenhuma evidência antes do século XVIII que já existia a English guitar. Mas a cítara portuguesa, conhecida como guitarra portuguesa, há muitas evidências. É só isto que gostaria de dizer. No entanto, acho que foi um momento bastante quente, característica já que nos habituou o professor Manuel Moraes. Acho que, na minha opinião pessoal, se me permitem dizer, as pessoas não devem uniformizar os seus comportamentos, mas devem compartilhar as suas descobertas. Há mais alguma pergunta do público? Mas, quer dizer, quando se cometeu uma descoberta, tem que se justificar essa descoberta. Não se pode dizer assim, eu descobri que aqui há uma aranha ali no teto. E onde é que está a aranha? Prova, prova. Prova, onde é que está a aranha ali no teto? Hum, Mas a ver, não. sabe a Então, aranha? eu tenho uma pergunta para toda a gente, Oh, ok? Onde é que está a evidência de que a guitarra portuguesa descende da inglesa? Ou, outra pergunta ainda, onde é que está a evidência que os cavaquinhos, os vários cavaquinhos que existem no mundo tiveram origem em Braga? Eu pergunto, quer dizer, a gente ouve estas histórias, há anos que eu ando a ouvir estas coisas, e vou estudar, e o que eu encontro é que são coisas diferentes. Ora, como é que eu posso continuar a dizer estas histórias inventadas, romantizadas, de que o cavaquinho foi para aqui e foi para acolá? Não posso, o cavaquinho minhoto é um instrumento do século XX. Isso é o que a evidência mostra. São descobertos como galhos. Nós vamos ter que dar continuidade à palestra. A próxima palestra é do Orlando Trindade. Eu gostaria de perguntar ao Filipe Barão se era possível o professor Nuno assistir à palestra do Orlando. Se tem interesse em assistir à palestra do Orlando, se for possível Eu tenho tecnicamente. interesse, agora não sei se tenho outras coisas a fazer. Ok. Não vai gravar. Se gravar era melhor. Nós temos que gravar. Você tem que investigar sobre Se o Orlando permitir. Então, Nuno, despeço-me com amizade e acho que tivemos Pronto. um momento para recordar. Bem-aja. Ok, obrigado então.